pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de filosofia sobre o tema teoria do conhecimento. Tá? Nós estamos trabalhando a teoria do conhecimento na antiguidade, tá? Lembrando que a primeira aula vocês tiveram com o professor do positivo, ele trabalhou um pouquinho os conceitos de doxa e episteme e a teoria do conhecimento, ou teoria das formas, no pensamento do Platão. Tá? Na aula passada, semana passada, nós trabalhamos um pouquinho da teoria do conhecimento no pensamento do Aristóteles, a partir das ideias de organização do conhecimento e abstração. E hoje nós vamos dar continuidade trabalhando um pouquinho o ceticismo. Tá? Nessa aula, na próxima vai ficar o neoplatonismo. Então vamos lá. Bom, dentro da tradição grega, do mundo helênico ali, que vai demarcar o período antigo, aproximadamente do século, na filosofia, né, aproximadamente do século V a.C. até o século 5 ou 6 a.C., até o século IV, é quando a gente tem a queda do Império Romano, né, e o início da Idade Média. Durante esse período, as teorias mais tradicionais e clássicas acerca da ideia de conhecimento, elas derivavam do pensamento do Platão e do Aristóteles, tá? Eu coloquei para vocês as concepções tradicionais de conhecimento que se tinha nessa época, elas estavam ancoradas ou na teoria do conhecimento do Platão ou na teoria do conhecimento do Aristóteles. Só recapitulando aqui de forma bem rápida, um pouquinho sobre a teoria do conhecimento dos dois. O Platão, ele dividia a nossa realidade em duas. Tá? Ele afirmava que haveria uma realidade sensível, seria aquela realidade em que nós conseguimos entrar em contato por meio dos nossos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, portanto uma realidade concreta. Tá? E havia uma realidade que ele chamava de realidade inteligível, seria uma realidade das ideias. Tá? Como que a gente pode explicar isso de uma forma mais compreensível? Vou imaginar o seguinte, se você olhar para o lado, você vai ver o teu celular, o teu computador, a porta da tua casa, o fogão, geladeira, televisão. Todas essas coisas, antes delas existirem como coisas concretas, físicas, elas existiram como ideias na cabeça, foram pensadas por alguém. Tá? Então, assim, vamos dizer que essas coisas físicas que eu citei, elas antes de existirem como coisas físicas, elas existiram como coisas abstratas, tá? Como ideias. E só depois elas se tornaram físicas. Então, assim, todas as coisas físicas que eu citei só se tornaram físicas depois de que existisse uma ideia sobre elas. Então, a ideia vem antes delas. O pensamento do Platão sobre a realidade como um todo é assim. Tá? Ele acredita que primeiro existiam as ideias ou formas, ele chama de formas também, e essas ideias ou formas deram origem a todas as coisas concretas, como se essas coisas concretas fossem representações das ideias. Só que tem um porém. O Platão acredita que se nós formamos ideias nas nossas cabeças, baseados nessas coisas concretas, nós estamos fazendo uma espécie de cópia da cópia, tá? Porque as coisas concretas são uma representação das ideias. Se eu construo um conhecimento ou conhecimentos baseados nessas coisas representadas, essas coisas concretas, eu estou produzindo um conhecimento da cópia. É uma cópia da cópia. Tá? Seria um produto do Paraguai, digamos assim. Uma cópia. Então, Platão acreditava que o conhecimento ele nunca deveria ser o conhecimento das coisas concretas, mas o conhecimento das ideias. Que são anteriores, tá? Que são perfeitas, que são universais. O Aristóteles ele acreditava o oposto disso. Ele acreditava que primeiro existem as coisas concretas no mundo, a nossa relação com elas permite com que a gente obtenha impressões delas, né, nos nossos sentidos e formule ideias sobre essas coisas. Tá? Colocando assim, no grosso modo, a oposição entre os dois é mais ou menos essa. O que vem primeiro? As ideias sobre as coisas ou as coisas sobre as ideias? Platão vai acreditar que primeiro vem as ideias, para depois as coisas. O Aristóteles vai acreditar que primeiro vem as coisas, para depois as ideias. Essas duas teorias aqui são consideradas teorias clássicas do conhecimento, ou tradicionais. Tá?
no que diz respeito ao mundo antigo que eu citei para vocês. O que essas teorias tradicionais têm de importante? Bom, elas influenciaram praticamente todas as escolas e todos os filósofos que vieram depois, tá? Seja para aceitar ou para negar uma ou outra, tá? E toda essa proposta de conhecer o mundo de forma racional, né, proposta dentro das teorias do conhecimento, elas promoveram um distanciamento entre um tipo de mentalidade mitológica e um tipo de mentalidade que a gente vai chamar agora de mentalidade racional. Tá? O que diferencia uma da outra? Lá no primeiro bimestre, nós estudamos um pouquinho a mitologia grega, tá? E o papel do mito. E vimos que o mito tem como função primordial explicar a realidade, dar sentido à realidade, explicar por que os fenômenos que ocorrem no mundo ocorrem, né, e o que está por trás deles. E sempre o que está por trás desses fenômenos são deuses, divindades, seres sobrenaturais. A filosofia ela vai buscar um distanciamento disso. Tá? Ela vai tentar explicar o mundo de forma mais racionalizada. Tá? E promover esse distanciamento, então. Mas toda essa forma de enxergar o mundo racionalizada, ela foi sendo construída aos poucos. E existem alguns eventos históricos que são citados no livro apostilado de vocês, que são importantes nós conhecermos para daí podermos lidar com especialmente essas duas doutrinas, que é o ceticismo e o neoplatonismo que vocês estão vendo aí. Então, assim, quais são os eventos históricos citados na apostila e são uma espécie de pano de fundo aí para nós? Vamos citar aqui o Império Macedônico e o Império Romano. Tá? O Império Macedônico ele tem início por volta do século IV a.C., na primeira metade do século IV, 320 em diante, com o imperador Filipe II. Tá? E depois ele tem continuidade com Alexandre o Grande. O que a gente vai destacar daqui? O Império Romano ele se estende do extremo leste da Índia até o extremo oeste da Macedônia, e ele vai do norte da Macedônia até a metade, vamos colocar assim, do norte da África. Territorialmente é um império enorme, tá? Ele permite, esse império macedônico permite com que toda aquela tradição filosófica produzida na Grécia fosse disseminada por todo esse território. Tá? Então, além da filosofia, toda a tradição cultural, artística, vamos colocar assim, seja na poesia, seja na pintura, seja na escultura, seja no teatro, inclusive toda a arquitetura grega foi sendo disseminada para essas diferentes regiões. E junto com isso, né, houve vamos colocar assim, uma simbiose entre essas diferentes culturas, tá? Um intercâmbio cultural com outros povos. Então, o Império Macedônico ele permitiu a expansão da tradição grega por uma parte significativa da Europa, da Ásia e, mais tarde, da África. Outra coisa que eu queria citar aqui também é que dentro do Império Macedônico, desse período do Império Macedônico, a gente tem aí a figura do Alexandre o Grande. Né? Vamos lembrar que o Alexandre o Grande foi um aluno do Aristóteles, tá? O Aristóteles foi o preceptor do Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande, em homenagem a Filipe, né, o seu pai, ele fundou a cidade de Alexandria. Tá? Assim como Atenas era a cidade polo cultural da região onde nós denominamos Grécia hoje, que era uma pequena região ali no leste do Império, aliás, a oeste do Império Macedônico, Alexandria era uma cidade do norte da África, do extremo norte da África, e se tornou um polo cultural, um importante centro e polo cultural da cultura helênica. Então, assim como a cultura grega tinha Atenas como um símbolo, uma referência, uma cidade que concentrava em si muito da cultura, da arte e da filosofia, no Império Macedônico vai ser a cidade de Alexandria, que vai, colocar assim, promover a produção cultural, que vai ser disseminada por todo o Império Macedônico. Então, o Império Macedônico ele vai do século IV até aproximadamente o primeiro século depois de Cristo, tá? O século IV antes de Cristo ao primeiro século depois de Cristo. No primeiro século depois de Cristo, a gente tem então o Império Romano,
E junto com o Império Romano, o que tem de fato histórico importante para nós? A disseminação do cristianismo e no século III, a institucionalização, século III para o século IV, a institucionalização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Tá? Por que isso é importante falar sobre o cristianismo nesse momento? Bom, você tinha toda a tradição ali do Império Macedônico, de cultura greco-romana. Quando você tem o Império, a Constituição do Império Romano, você tem junto com ela o fortalecimento e a consolidação do cristianismo como uma religião muito forte e a institucionalização do próprio cristianismo. Então você tem aí um encontro entre toda a tradição helênica, que envolve o mundo greco-romano, e toda a tradição judaica cristã. Tá? E elas se fundem e formam, vamos colocar assim, um novo ethos, uma nova cultura, que depois vai ser expandida durante toda a Idade Média. Tá? É nesse contexto todo aqui, que vai do século IV a.C. até aproximadamente o século III e IV depois de Cristo, que a gente vai ter a constituição de todas aquelas tradições filosóficas clássicas, e entre elas, essa escola aqui que eu vou chamar, que a gente vai chamar de ceticismo. Tá? Quem que foi o cara aí cabeça dessa doutrina? Diz a lenda que o cara cabeça foi o Pirro, que viveu por volta do século IV a III a.C. Tá? Ele viveu praticamente junto com Aristóteles. O Pirro não deixou nada escrito especificamente, mas alguns historiadores falam sobre ele. E relatam que ele era um cara que era envolvido com pintura, que era envolvido com a arte, mas também era um filósofo, não um filósofo de produção literária, mas um filósofo que incorporava a sua filosofia na sua existência. E ele traz uma ideia que é contrária a toda a tradição filosófica da sua época. E a ideia básica dele é a ideia de que é impossível produzirmos um conhecimento seguro da realidade. Tá? O que ele quer dizer com isso? Lá, quando nós estudamos a filosofia do Aristóteles, um pouco antes de entrar na filosofia do Aristóteles, eu liberei um vídeo para vocês que dava uma introdução geral à teoria do conhecimento. E a ideia básica dos gregos sobre o que é conhecimento é a ideia da correspondência ou correspondencialismo. O que seria isso? É a ideia de que o conhecimento é conhecimento, ou é verdadeiro, quando o que eu penso sobre a realidade é o que a realidade é. Tá? Então, assim, o exemplo que eu dei para vocês foi sobre o movimento de rotação da Terra. Né? Nós defendemos a ideia de que a Terra realiza um movimento ao redor do seu próprio eixo, chamado rotação, né? E que também realiza um movimento ao redor da órbita do Sol, né? Ela orbita o Sol, e esse movimento, chamado translação, define as estações do ano, né? E a rotação define o dia e noite. Então, essa é a ideia que nós temos sobre como a cosmologia nossa aqui do sistema solar se organiza. Tá? Quando que essa ideia que nós temos é verdadeira, é um conhecimento? Quando o que pensamos sobre a realidade é o que realmente é. Né? O senhor não entende nada. Gente, se isso que nós falamos sobre a rotação e translação realmente acontece, então a nossa ideia é verdadeira. Se o que nós falamos sobre o movimento de rotação, então a nossa ideia é falsa. Tá? Então, o conhecimento seria a correspondência entre o que a realidade é e o que eu penso sobre a realidade. Tá? A grande crença grega é essa. Tá? Nós podemos ter conhecimento. O Pirro, né, que vai ser o fundador do ceticismo, ele vai falar que é impossível nós termos conhecimento. É impossível nós termos ideias que sejam equivalentes à realidade. Tá? No século II, antes de Cristo ainda, aparecem as figuras do Arcesilau, Carneades, que foram pessoas que deram continuidade com a Academia do Platão. Platão tinha uma escola de filosofia chamada Academia. Depois que ele morreu, outras pessoas assumiram, né, para manter o seu trabalho. O Arcesilau e o Carneades foram os caras que assumiram, né, a escola. Eles sistematizaram algumas reflexões filosóficas que eram semelhantes à visão de Pirro, tá? E seus seguidores, os seguidores desses caras aqui e do Pirro, foram chamados ou foram conhecidos como pirrônicos, tá? Ou pirronistas. Também chamavam eles de acadêmicos ou de céticos.
Tá? Só explicando aqui para vocês, a palavra cético vem do grego skeptomai, significa examinar, tá? Significa analisar de forma bem rigorosa. Tá? Então, assim, dentro das teorias tradicionais do conhecimento, a gente vai chamar de teorias dogmáticas, havia uma crença que era inquestionável. Né? Qual que é essa crença inquestionável? É a crença que o conhecimento é possível. Tá? E nós podemos ter ideias exatas sobre como a realidade funciona. Tá? Então, o conhecimento é possível. O grande problema vai ser o método, ou seja, como eu tenho acesso ao conhecimento. Para Platão e para Aristóteles, você tinha métodos diferentes. Tá? Para Aristóteles, você deveria utilizar os sentidos, a experiência sensorial para produzir um conhecimento seguro sobre a realidade. Para Platão, você deveria rejeitar os sentidos. Tá? Então, o grande problema aqui nas teorias tradicionais estaria no método, como se produz o conhecimento. O ceticismo ele vai trazer um problema diferente. Né? No ceticismo, o problema não está no método, mas no preconceito de que podemos conhecer as coisas. Veja, o pressuposto básico, ou seja, o ponto do qual as teorias dogmáticas partiam, era de que o conhecimento é possível, sem se questionar. Tá? Não havia uma interrogação, uma pergunta, uma problematização sobre a possibilidade do conhecimento. Existia a crença de que o conhecimento é possível. Tá? O grande problema seria o método, como se conhece. O ceticismo vai problematizar justamente aquilo que as teorias dogmáticas tomaram como ponto de partida. Tá? Será que realmente é possível conhecer as coisas? Os céticos tinham uma resposta para essa questão. Não, não é possível. Tá? A gente já vai entender o porquê. Vou apresentar alguns argumentos aqui. A gente já tem o primeiro argumento, né? O que falamos sobre as coisas não é necessariamente sobre elas, mas o que pensamos sobre elas, ou seja, como elas se parecem para nós. Veja, sobre determinados eventos que ocorrem no mundo, eventos sociais ou físicos mais variados que ocorrem ao nosso redor, e aqui eu vou pensar com uma mentalidade da época, várias pessoas tinham opiniões sobre esses eventos. E quando se examinava as opiniões, percebia-se que essas opiniões eram diferentes. E não diferentes no sentido de serem diferentes e complementares, mas diferentes no sentido de elas serem diferentes e contraditórias. Haviam opiniões distintas sobre a mesma coisa. E qual que é o problema disso? Bom, qual que é o método que cada um utilizou para chegar a essas opiniões? O método foi experiência sensorial. Mesmo entre aqueles que utilizavam o mesmo método para se chegar a uma conclusão, haviam conclusões diferentes e contraditórias. E o que os céticos perceberam nisso? Não há concordância entre as diferentes partes sobre os assuntos mais variados. Se não há concordância, e o pior ainda, não há concordância nem entre aqueles que utilizam os mesmos métodos para chegar às suas conclusões, significa que as nossas percepções elas estão nos enganando. Nós não podemos ter certeza sobre nada. Tá? O cético, então, é aquele que examina rigorosamente as coisas e percebe que ele não pode concluir nenhuma verdade, ele não pode ter certeza. Veja, gente, hoje a gente está vivendo um momento histórico bastante interessante. Por exemplo, discussões que estão tendo. Será que a China criou um vírus propositalmente e disseminou esse vírus pelo mundo para que mais tarde ela possa vender a vacina? Vai dizer, não, óbvio, mas como é que você sabe que não é verdade? Ou então, como é que você sabe que isso é verdade? Porque eu vi na televisão. Beleza, e como é que você sabe que o que estão falando na televisão é verdadeiro? Veja, se você disser que você afirma o que você afirma porque você viu na televisão, você precisa ter certeza de que o que você está ouvindo na televisão é verdade. Mas como é que você faz para ter certeza que você está ouvindo lá, que eles estão dizendo lá é verdadeiro? Outra discussão, a questão que está tendo aí entre o Moro e o Bolsonaro. O Moro dizendo que o Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal e o Bolsonaro dizendo que não quer interferir na Polícia Federal. Ambos concordam que a interferência direta do presidente na Polícia Federal é um problema. Mas um que diz que sim, outro diz que não. Quem está falando a verdade, o Moro ou o Bolsonaro? Eu acredito naquilo que o site do UOL falou. Eu acredito na Folha de São Paulo.
Eu acredito que aquilo que a agência de notícias brasileira falou. Veja, são diferentes fontes. Mas como é que você faz para saber que o que esses veículos de comunicação estão falando é verdadeiro? Você tem que confiar. Mas você não sabe como eles chegaram a essas conclusões. Né? E se eles copiaram essas informações de algum lugar, e esse lugar de onde eles tiraram essas informações, como é que você vai saber que esse lugar está falando a verdade? Então, os céticos olhavam para o mundo com muita desconfiança. Eu não posso ter certeza. Tá? Toda opinião que eu tenho é uma opinião. Vou repetir o que estava escrito aqui. O que falamos sobre as coisas não é necessariamente sobre elas, mas o que pensamos sobre elas, ou seja, como elas parecem para nós. Pessoas diferentes têm opiniões distintas, tá, sobre o mesmo assunto e é muito difícil conseguirmos chegar a uma certeza. Tá? Então, os céticos eles são aqueles que negam a possibilidade de uma certeza. Então, já que não podemos acessar a verdade ou ter certeza sobre as coisas, o que nos resta fazer? Né? O que nos resta praticar? Os céticos vão colocar algumas sugestões ali para nós. Primeiro, praticar a catalepsia. O que significa catalepsia? Está aqui, reconhecer a impossibilidade de ter certezas. Ou seja, eu não posso ter certeza sobre nada, eu preciso aceitar isso. Tá? E ficar tranquilo. E não pode ser desesperadora a ideia de que eu não posso ter certezas. Eu devo aceitar isso. Isso é catalepsia. É um sentimento passivo de aceitar. Eu não posso conhecer nada, mas ao mesmo tempo, um sentimento que não me produz nenhum tipo de angústia. Tá? É simplesmente a aceitação. E, junto com a catalepsia, eles propõem a prática da epoché ou a doxia. Tá? Elas têm praticamente o mesmo significado. Tá? Epoché seria evitar fazer juízos, evitar fazer julgamentos. O que é julgar? Julgar é afirmar ou negar. Tá? Dizer que sim ou não. É culpado ou não é? É bom ou não é? É feio ou não é? É bonito ou não é? É certo ou não é? Então, tudo isso é fazer julgamentos. Aí, porque seria evitar fazer julgamentos. Eu não consigo ter certeza sobre nada, então eu não julgo nada. E a doxia seria evitar dar opiniões. Tá? A letrinha A, quando é uma palavra grega, significa não. Doxia ou doxa é opinião. Então, a doxia é não opinião, é não dar opiniões. E veja, como eu vou fundamentar a minha opinião? Como eu vou ter certeza de que a minha opinião é certa sobre um determinado tema? Tá? O cético, como ele acredita que é impossível ter certeza, então eu não vou dar opiniões, eu vou evitar dar opiniões. Tá? Então eu não vou julgar nada como verdadeiro ou falso, eu não vou julgar nada como bem ou mal, como belo ou feio, como certo ou errado. Veja, só um exemplo aqui para vocês. Quando o professor passa uma prova objetiva de marca X, normalmente ele tem um gabarito. O gabarito é um modelo de certo e errado. Tá? E ele olha para a prova e julga certo e errado. Tá? O que os céticos acreditavam é que para a vida, para a nossa existência, não existe gabarito que vai dizer o que é bem e mal, certo e errado, verdadeiro e falso, justo ou injusto, belo ou feio. Não existe essa ideia. Eu só posso julgar o mundo baseado em conhecimentos. Como eu não posso ter conhecimentos, eu não posso julgar o mundo. Essa é a grande ideia do ceticismo. Tá? E veja, eu acho que para os dias que nós vivemos hoje, um pouquinho de ceticismo é bom. Tá? Tomar cuidado com os julgamentos que fazemos, com as certezas que temos, porque nem sempre as nossas fontes são confiáveis. Tá? Outra coisa aqui que eu queria citar, a gente já está encerrando esse vídeo, é que os céticos acreditavam que esses comportamentos, né, da catalepsia, a epoché, o epoché e a doxia, elas permitem com que o ser humano se purifique de sentimentos ruins. Eles chamam de catarse esse processo. É um processo de purificação da mente, uma purificação do espírito. O ser humano se liberta, né, dos problemas, se liberta das angústias, se liberta das incertezas, tá? Porque ele percebe os seus limites. Tá? Mas como é que eu vou viver então num mundo onde não se tem um valor moral absoluto, uma ideia de certo ou errado, né, de justo ou injusto? Os céticos vão falar assim, bom, então a gente vai viver cada um aceitando as regras do seu tempo. Bom, se as regras do meu tempo são essas, eu vou aceitá-las. Embora eu não consiga estabelecer regras absolutas e definitivas, mas eu vou conviver
com esse padrão aqui, por exemplo, de moralidade, ideia de certo ou errado, porque é o do meu tempo. Com certeza, em algum momento ou outro, essas ideias vão mudar, tá? E aí eu vou me adequar às novas ideias. Então, o cético ele era conservador nesse sentido. Ele não vai promover uma revolução, uma grande mudança nas ideias de certo ou errado do seu tempo, ele vai apenas aceitá-las e deixar que o fluxo natural faça as coisas, tá bom? Então, eu espero ter contribuído para vocês, tá? Lembrando que eu estou à disposição a manhã inteira, hoje é quinta-feira, a manhã inteira para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, mandem no WhatsApp lá. Beleza, pessoal? Um abraço para todos e aproveitem o roteiro de estudos.